Oi, gente, boa noite. Shabbat Shalom para todo mundo. Hoje é um Shabbat muito especial para a gente, que marca o fim do Manigut, curso que forma a Madrihim das 3 Tnuot da CIP. Há 2 anos, junto com outros jovens, a gente se encontra aqui toda semana para aprender como a gente se torna líderes e educadores das nossas Tnuot. E foi por meio de peulot, conversas e capacitações que a gente foi crescendo tanto como indivíduos quanto como grupo para podermos chegar aqui hoje. É muito triste pensar que essa fase tão gostosa se encerra hoje, mas com o fechamento desse ciclo se inicia outro, que com certeza também vai ser muito especial. A gente está muito animado para virar Madrihim ao lado dos nossos amigos tão queridos. E foi pensando nessas mudanças de ciclo, transformações e metamorfoses que a gente leu a Parashá dessa semana. Ela conta a história de Yaakov e Esav, 2 irmãos gêmeos que estavam brigados há muito tempo por conta de Yaakov, que enganou Esav roubando sua bênção. Muitos anos depois, Yaakov, se preparando para encontrar novamente seu irmão, reuniu vários bens de valor materiais, tipo cabras, bodes, ovelhas, carneiros, enfim, para entregar para o seu irmão, acreditando que assim ele o perdoaria. Mas, na sua trajetória a caminho do irmão, Yaakov encontrou um anjo com quem lutou e venceu. O anjo o abençoou e mudou seu nome para Israel, que agora virou o líder do povo, o povo de Israel. Assim como Yaakov teve sua mudança de fase, representada por uma troca de nome, hoje nós estamos passando de Hanihim para Madrihim. E essas trocas também estão presentes em outros momentos da nossa vida. Por exemplo, quando uma pessoa tem um filho e passa a ser chamado de pai ou mãe, quando um estudante faz um mestrado e passa a ser chamado de mestre, entre outras coisas. Mas essas mudanças não ocorrem do dia para a noite. O nome é recebido após um longo processo, que o legitima para ser chamado assim. O percurso sempre é muito desafiador e, muitas vezes, a vontade de desistir é a maior que a de continuar. Mas isso é o que torna o fim ainda mais gratificante. E a mudança de nome também requer mudança de atitude, como um Hanir, que agora se torna Madrir. Após esse confronto com o anjo, Yaakov recebe o nome de Israel, como hoje recebemos o nome de Madrihim. E como dizia o tio Ben, tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase pode ser um pouco clichê, né? Mas ao deixar de falar apenas pelo indivíduo e se tornar a voz de um coletivo, é preciso muita responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso manter o Yaakov dentro de si mesmo, ou, no nosso caso, seu espírito de Hanir dentro de si, para que a nossa essência e nossos valores não se percam pelo caminho. Agora, saindo um pouco da história de Yaakov, gostaríamos de abordar Yuval Noah Harari, famoso historiador judeu. Ele tem como principal tese de seu livro best-seller Sapiens a ideia de que o ser humano se distingue de outros animais por conta de sua incrível habilidade de criar ficções, histórias e mitos que não existem fisicamente na natureza, mas que, existindo no imaginário das pessoas, leva grupos de desconhecidos a cooperar entre si. Em seu livro, ele se utiliza do exemplo da Peugeot, a marca de carros, dizendo que ela não existe materializada nas fábricas de carros ou nos seus funcionários. Isso ocorre na medida em que, se todos forem demitidos ou se não houver mais fábricas de carros, todos ainda saberão o que é a Peugeot, já que, estando presentes na cabeça das pessoas, trata-se de o que o autor chama de uma realidade intersubjetiva, ou seja, não existe materializada, mas, por estar presente no imaginário popular, tem sua existência confirmada. Nesse sentido, podemos pensar em muitas coisas intersubjetivas, tais como dinheiro, que materialmente não é nada mais do que pedaços de papel pintados ou alguns números em uma tela. O Brasil também não é nada mais do que um território cercado de mar e de outros territórios que, por algum motivo, quisemos unificar da forma que está unificado e dar a isso um nome e uma identidade. E até mesmo a ideia de que temos sobre a nossa família. Mas não tem nada mais intersubjetivo do que as Tnuot. A prova disso está em quando a gente tenta explicar para alguém que não é judeu o que são elas. Bom, Dudu, então fala pra gente, o que é uma Tnuá? É tipo um lugar que tem uns jovens mais velhos e uns mais novos, e eles se educam, mas eles rezam também, tipo os dois juntos. Daí fica 6 meses preparando para 2 semanas num acampamento em que eles fazem essas coisas.
Então você está falando que você fica 6 meses preparando para passar uma semana cuidando de criança. Não, mas não é cuidar de criança, é uma coisa... tem cuidar... Esquece. Bom, dá para perceber que dá uma grande confusão, porque é muito difícil explicar uma coisa imaginária para alguém que não compartilha dessa noção. Do mesmo jeito que seria quase impossível explicar para um extraterrestre que é a Peugeot. Assim, todo o processo de educação das Tnuot está presente única e exclusivamente na imaginação de quem faz parte delas, tanto da parte dos Madrihim quanto dos Hanihim. Só é possível pensar a Tnuá como um sentimento compartilhado pelos integrantes que a fazem de fato existir. Daí, a gente pode tirar muitas perguntas, mas talvez a principal delas seria: se tudo isso é fruto da imaginação, o que faz com que o Madri seja reconhecido como alguém capaz de ensinar algo a um Hanir? O que legitima ele? Alguns podem dizer que o que nos legitima é o curso pelo qual passamos para nos capacitarmos ou até mesmo nossa trajetória como seres humanos. Mas o Hanir não sabe disso. Não é por isso que ele se abre a aprender. E mesmo para a gente, muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Principalmente nós, que só agora estamos virando Madrihim ou Madrihot. Pensamos, será que eu realmente estou preparado? Será que eu posso ser para os meus Hanihim o que meus Madrihim foram para mim? Carregamos com essa nova função uma responsabilidade muito grande, que é a de transmitir conhecimento, talvez um dos mais nobres exercícios que existem. E estando tudo em nossas mentes e nas daqueles ao nosso redor, não há nenhuma confirmação exata de que estamos certos. Essa lógica, mesmo que de forma pouco evidente, está intrínseca em qualquer processo de transformação. Quando seu filho vai nascer, você se pergunta: será que eu seria um bom pai ou uma boa mãe? Ou quando vamos mudar de emprego, ou de país, ou de parceiro, sempre nos perguntamos: será que eu vou conseguir? E essa vem sendo nossa lógica nos últimos 2 anos. Em um processo de transformação de uma longa e feliz vida de Hanihim para o prazeroso desafio de ser Madrih. Sempre nos perguntamos: será que eu seria bom o suficiente? Vendo Madrihim incríveis ao nosso lado, recebendo conselhos e muitas vezes tomando broncas, o questionamento de nossa própria capacidade é inevitável. Faz parte do processo, assim como qualquer outra transformação. Respostas para as perguntas? Difícil de achar. Talvez ser Madrih seja mesmo essa infinita procura por melhorar cada dia mais, para assim formarmos seres humanos da melhor maneira que conseguirmos. De todo modo, é preciso entender que a busca por respostas deve se dar incessantemente, e que elas não vão estar na forma de prêmios ou agradecimentos, mas sim no sorriso de um Hanir, que depois de passarmos dias intensos na temporada, agora olha para você como um exemplo, uma inspiração. É aí, nesse sorriso, que esperamos que o nosso caminho como líderes se trilhe. Nós esperamos que, assim como Yaakov se tornou Israel sem confirmação alguma de que poderia, de fato, guiar o seu sofrido povo para o caminho da glória, nós possamos usar todo o nosso processo de Manigut e vivências como Hanihim, para que, mesmo sem certezas absolutas, possamos acreditar realmente no que estamos fazendo. Esperamos que, assim como a antiga individualidade atribuída a Yaakov se transformou no coletivo povo de Israel, nossa vida em Adrahá nos permita sentirmos um senso de grupo. Que, assim como Yaakov manteve sua identidade, nós possamos, mesmo que em coletivo, manter nossas individualidades, nossa essência que é própria de cada um. Não esperamos que a nossa força e poder para formar futuras lideranças estejam presentes em qualquer outro lugar, senão na mente e no coração, e depois na prática daqueles que nos permeiam. Esperamos ainda que possamos procurar respostas para os nossos questionamentos e achá-las, mesmo que sem exatidão, nos sorrisos dos nossos Madrihim, dos nossos Hanihim. Por fim, esperamos que a sabedoria transmitida por histórias como a de Yaakov e de tantas outras que nos dão a base judaica, nos sirvam de inspiração para que possamos proporcionar aos nossos Hanihim uma educação que, de fato, os atravesse, fazendo os seres humanos justos, com amor ao próximo e com um judaísmo que sirva de caminho para suas trajetórias. Muito obrigado e Shabbat Shalom.